Olá pessoal, em nome da comunidade Cristo Redentor de Copacabana, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os irmãos, todas as irmãs que estão conectadas conosco neste momento. Estamos muito felizes iniciando mais uma transmissão do Projeto Salmos. Hoje duas lindas leituras bíblicas que nós teremos no Salmo 115 e no Salmo 136. Gostaríamos de agradecer todos os voluntários que estão participando de mais esse episódio. Diane Voz, que faz as edições de vídeo. Diego Alves, que faz a parte de mídias de divulgação. Emily e Pastor Neander, que estarão hoje fazendo as reflexões. E também o grupo de louvor aqui da Luterana de Copa com os hinos. Então fica aqui um grande abraço. Esperamos que seja um momento abençoado na vida de cada um. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Salmo 115, que é um salmo muito bonito e eu acho que ele tem uma lição muito bonita para ensinar pra gente. Primeiro, antes de começar a leitura e a reflexão, eu gostaria de fazer um contexto histórico, dizer que esse salmo ele pode ter sido escrito quando Deus libertou os povos de Jerusalém da Assíria, que era comandada pelo rei Ezequias. O embaixador da Síria, ele intimidava os habitantes, ele ameaçava os habitantes daquele lugar, colocando Deus no mesmo patamar que o rei, dizendo que o rei era superior a Deus, dizendo que o rei e tudo aquilo que eles faziam na cidade era muito maior que Deus, era muito maior do que a crença e a adoração que eles deveriam ter sobre Deus. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em mente sempre, que não é o correto, que Deus é sempre em primeiro lugar. Então vamos à leitura do Salmo, que eu acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho do que eu tô falando. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Isso aqui é uma parte do Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 8, e eu acho que resume bem as duas principais lições que a gente precisa tirar do Salmo 115. A primeira lição é que somente há um Deus que a gente deve louvar. Somente há um Deus que a gente deve colocar em primeiro lugar acima de tudo. Um Deus, um único Deus que está acima de nós, que está acima de qualquer coisa e que está lá nos céus. É esse Deus que a gente tem que confiar e louvar. E a segunda lição que a gente tira desse salmo, que a gente pode tirar, é que a gente precisa confiar e ser humilde para dizer que existe um Deus superior a nós que está controlando tudo. É nele, a gente precisa confiar com humildade em tudo que Deus faz e todas as ações que vão ocorrer na nossa vida. A gente está enfrentando um momento bem complicado agora. A gente está saindo de uma pandemia. E eu acho que essa pandemia me fez refletir, eu tenho certeza que produziu uma reflexão em todo mundo, que é o quanto as coisas nos pegam de surpresa. Momentos de crise na nossa vida vêm e vão o tempo todo. A ansiedade é uma coisa que vem e vai o tempo todo e que afeta muito as nossas vidas. E por muitas vezes a gente fica perdido pensando: Deus, cadê você? Como isso é possível? Muitas pessoas perguntam isso pra
para nós que acreditamos e louvamos um Deus, muitas pessoas perguntam, tá, e Deus está nesse momento? Deus está presente nesses momentos de crise? Cadê Ele? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? E talvez uma única resposta para isso seja que só há o Senhor, não é a gente. Que tudo que ocorre, inclusive os momentos de crise, são feitos por Deus. São produzidos na gente, mas são pensados e produzidos por Deus. É Ele que faz para provar para a gente o quanto nós precisamos confiar nele e o quanto nós precisamos acreditar que Ele vai solucionar tudo. Seria lindo se a gente pudesse ter o controle das nossas ações ou o controle de todas as situações. Mas Deus, ele tenta nos ensinar que é exatamente por aí que começa. A glória, tudo ocorre porque Ele está presente para mostrar pra gente que é possível resolver. É uma provação para a gente não cair em tentação. E isso é uma coisa muito bonita que o Salmo 115 ele nos ensina. Porque em todos os momentos da nossa vida a gente é colocado de frente com muitas tentações. Nossa profissão, nosso sucesso, relacionamento, a nossa família, o tempo todo a gente coloca essas coisas na frente. A gente coloca nossas forças na profissão que a gente vai ter. A gente coloca tudo que a gente tem numa viagem que a gente quer fazer. A gente luta, trabalha, estuda para conseguir fazer uma viagem. Ou vocês adultos, que não é o meu caso, o quanto vocês não pensam sobre a educação dos filhos de vocês? Se o relacionamento de vocês vai perdurar para sempre? Se vocês vão conseguir trabalhar o suficiente para sustentar uma casa? E muitas vezes a gente acaba se perdendo e colocando as nossas forças em cima disso, colocando tudo para que isso seja realizado. Mas na verdade não. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que se a gente não colocar as nossas forças em Deus, que é o que comanda tudo, nada vai poder ser realizado. Eu mesma, é muito fácil eu simplesmente pensar e colocar todas as minhas forças agora na minha carreira, que eu quero ter sucesso, que eu quero conquistar. Mas e depois? E se eu alcançar esse sucesso e me sentir vazia por dentro, por exemplo? De nada adiantou. Porque não basta eu alcançar um sucesso, ter um mérito na sociedade, ter dinheiro suficiente para fazer o que eu quero, mas me sentir vazia por dentro. Não ter o mais importante, que é a paz interior, é a paz de espírito, de saber que em qualquer momento de dificuldade eu vou ter alguém, um ser, uma presença, algo que vai me proteger de tudo e que vai me ajudar em tudo. E esse é o nosso Deus. Quando o salmista ele fala, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, é isso que ele está falando. Quais são os ídolos que a gente adora? Não é apenas de adoração a imagens, não é apenas a adoração de obras, de estátuas, não é apenas disso que o salmista está falando. Ele está falando sobre os ídolos que a gente tem na nossa vida. Quais são esses ídolos? E isso eu quero que vocês reflitam. É a sua profissão? É a sua carreira? É a tua família? É o teu filho que você coloca e cria expectativas o tempo todo em cima dele? É a tua casa que você quer construir, que você quer ter o luxo? É uma viagem que você quer fazer? Quais são os seus ídolos? A gente precisa refletir e pensar que é só confiando em Deus que cada vez mais a gente vai conseguir alcançar essas coisas. E não é colocando as nossas forças e adorando essas coisas que a gente vai conseguir. Porque no final a gente pode ter tudo, mas pode estar vazio de espírito, pode estar vazio de paz e isso não leva a nada. Isso simplesmente não leva a nada. Toda honra e toda glória
todas as nossas forças, a nossa confiança. A gente precisa ser humilde a ponto de aceitar todos os momentos difíceis que Deus coloca na nossa frente. E pensar, não, Deus colocou isso pra mim para eu conseguir aprender com isso e ser melhor depois. Aprender e melhorar constantemente para evoluir. É isso que Deus, Ele deu o Filho dele por nós. Tem ato mais bonito de amor que isso? Eu acho que não. E a gente tem que pensar nisso. Ele fez muito por nós. Ele não seria capaz de abandonar a gente em algum momento. Então a gente precisa ser humilde e pensar sempre e acreditar e colocar nossas forças nele e não em outras coisas. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Não devemos dar valor às coisas materiais, ao dinheiro, ao ouro e à prata que o salmista está falando. Isso é pura vaidade, isso é puro ego, é orgulho. Mas na verdade o que importa é o que a gente está sentindo, é o que a gente alcança e como está o nosso coração naquele momento. E quando a gente tem Deus acima de tudo, é isso. A gente tem que pensar sempre no primeiro mandamento, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar. Confie em Deus, toda honra e toda glória a Deus. É ter esse primeiro mandamento, sabe? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Porque é isso. A gente precisa acreditar e confiar no nosso Deus, em um único Deus que está lá em cima. Não existem outros deuses. Não existem outros ídolos, gente. Apenas Deus e um único Deus. Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém. Hoje o Projeto Salmos fala do Salmo 136, um salmo que tem grandes ensinamentos para nos dar neste dia de hoje. E mesmo que brevemente, queremos meditar a respeito das suas palavras. O Salmo 136 é um salmo de ação de graças, que conta algumas das grandes maravilhas que Deus opera na vida do seu povo. Não há nenhum outro como o nosso Deus. Não há outro Deus digno de louvor a não ser o único e verdadeiro
Deus. Este salmo louva a Deus por todos os seus atos de misericórdia na vida do seu povo. Todo esse salmo está centrado na ação de Deus, aquilo que Deus faz a nós. E é importante notarmos que tudo aquilo que Deus faz tem a intenção de salvar o seu povo. Todo ato de Deus visa a salvação do seu povo. E essa grande intenção fica evidente ao longo de toda a história do povo de Israel e também no salmo de hoje. Mesmo em momentos que Deus puxa a orelha do seu povo, a intenção de Deus é trazer o povo de volta aos seus braços, para que ninguém se perca longe do Senhor. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas quer que o povo se volte a Deus novamente, em arrependimento e fé. Quando o povo de Deus percebe isso mais uma vez e cai em si, vendo como Deus é maravilhoso na sua vida, o Salmo 136 é um salmo de louvor especial para esse momento. Para o povo que reconhece a Deus como único Senhor da sua vida. Junto com o apóstolo Pedro, em Atos 4,12, nós falamos: porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado a nós entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Diante disso, quero destacar alguns versículos do Salmo 136. E o primeiro deles é o primeiro versículo, que diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A bondade de Deus é uma característica, um atributo intrínseco de Deus. Ou seja, a excelência, a perfeição da bondade de Deus podem ser encontradas apenas em Deus. Essa bondade se expressa inúmeras vezes na vida do seu povo. Basta que nós olhemos para a história do povo de Israel. Muitas vezes o povo foi rebelde, birrento, mimado e rejeitou essa bondade de Deus. Mesmo assim, Deus não cansa de provar mais uma vez e sempre de novo como Ele é bom na vida dos seus filhos. Sim, saber que o Senhor é bom nos move a render graças a Ele, nos motiva, nos empurra a render graças ao Senhor, já aqui nesse mundo e, claro, por toda a eternidade, mediante a salvação oferecida na cruz do Salvador Jesus. Porque o Senhor é bom, o salmista nos chama, nos convida a louvar o Senhor, que é o único Deus digno de louvor. E junto com o Salmo 150, louvamos que toda criatura que respira louve ao Senhor. Um outro versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 4, que diz assim: ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantos milagres Deus já realizou na sua vida? Quantas maravilhas Deus fez hoje na sua vida? Nós gostamos de ler e relembrar as grandes e poderosas obras de Deus na história do povo de Israel, que a Escritura relata com tanta fidelidade. E isso é bom, isso é ótimo, isso nos fortalece na fé no único Deus verdadeiro. Mas este mesmo Deus também realiza obras grandiosas na sua vida, dia após dia. O mesmo Deus que está fazendo coisas grandiosas no Salmo 136 é o Deus que está contigo hoje, agora, nesse momento, fazendo maravilhas, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo que nós não percebamos muitas vezes a mão de Deus fazendo maravilhas em nossa vida, Deus continua ali. Basta que nós olhemos para a natureza ao nosso redor, o corpo humano tão lindo e complexo, a fé, um presente de Deus em nosso coração, e veremos quantas maravilhas Deus tem feito dia após dia. Sim, Deus é o Deus das maravilhas, e elas podem ser contempladas, testemunhadas, dia após dia. Outro versículo que eu gostaria de destacar ainda é o versículo 23, que diz assim: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós não podemos condenar o povo de Israel como um povo mimado, rebelde, de coração duro, sem nos colocarmos em seu lugar. Nós somos o povo de Israel e tantas vezes nós agimos igual a ele.
Mesmo condenados, mesmo mortos em nossos delitos e pecados, agimos com orgulho, acreditando na ilusão de sermos independentes. Porém, Deus não nos deixou a nossa própria sorte, mas se lembrou de nós em nosso abatimento. Por nossa conta própria, nós trilhávamos o caminho da condenação, aquele que nos levava para o inferno. Mas Deus veio a nós e nos livrou desse caminho em Jesus, o Deus na forma de ser humano, que nos amou a tal ponto de ir para a cruz em nosso lugar, para salvar, para ter consigo aqueles que Ele tanto amou. Deus vem morrer na cruz por nós, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, já aqui nesse mundo e especialmente na eternidade. Apesar dos nossos pecados, da nossa rebeldia, a misericórdia de Deus não tem tamanho e dura para sempre. Essa misericórdia fica evidenciada, escancarada na cruz de Jesus para todo mundo. Mais uma maravilha de Deus para salvar o seu povo. Sim, Deus se lembrou de nós e novamente se lembra a cada novo dia. Como escreve o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Ele é bom e faz questão de nos mostrar isso dia após dia. Diante disso, cabe-nos fazer o que o versículo 26 do Salmo 136 nos convida a fazer: tributar louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que assim seja. Deus nos abençoe e nos cuide, em nome do Salvador Jesus. Um grande abraço com saudades. Tchau, tchau. Agradeçam ao Deus eterno, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Agradeçam ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Agradeçam ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Somente Ele faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria Ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Agradeçam ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Agradeçam ao Deus. O seu amor dura para sempre. Agradeçam ao Deus do céu. E desta forma, então, nós concluímos o devocional desta noite, esse belo projeto dos Salmos, agradecendo todos que estiveram conosco aqui ao vivo, neste momento de oração, de devoção, de reflexão, agradecendo muito especialmente os nossos irmãos e irmãs voluntários que estiveram participando, conduzindo o momento, com as reflexões, com a música. Muito obrigado, em nome da igreja, a vocês, que Deus os abençoe muito. Deixo o recado a todos
de que quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, 19h30, estaremos aqui com o devocional das vésperas, a liturgia luterana das vésperas, todos convidados. Também para o nosso programa do domingo, estudo bíblico 9h30 e culto 10h30. E o reforço, né, o reforço a todos que nos acompanham, muito especialmente aos membros da igreja, que continuem firmes nesse período de pandemia, de isolamento, firmes na participação das programações que a nossa igreja oferece a vocês com a palavra de Deus. Participem, se possível, ao vivo dos nossos devocionais, enviando sempre a saudação de vocês, o carinho de vocês, com muita atenção no que é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que pode nos sustentar nesse período e sempre. A nossa conclusão deste devocional, eu convido vocês todos a nos dirigirmos a Deus em oração, e eu farei uso da oração de Martinho Lutero, a oração, a bênção da noite, que o reformador Lutero sugeriu às famílias fazerem todos os dias, à noite, antes de se recolherem, fazerem o sinal da cruz, dizendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí, em pé ou de joelhos, pode-se orar o credo apostólico e o Pai Nosso e fazer essa pequena oração. Meu Pai Celestial, graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haveres protegido bondosamente neste dia. E peço-te que me perdoes todos os pecados e o mal que fiz, e me protejas por tua graça nesta noite. Nas tuas mãos me entrego de corpo e alma, bem como em todas as coisas. Esteja comigo teu santo anjo, para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre mim. Amém. Martinho Lutero diz: feito isso, dormes tranquilamente. Então eu desejo a todos vocês uma abençoada noite de sono, na companhia dos santos anjos de Deus e do nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Até quinta que vem.